Eu gostaria de começar lendo em 1 Timóteo, versículo 4, 1 até o 4, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, nós temos aqui a explicação, né, em Timóteo, do apóstolo Paulo, onde ele escreveu essa epístola a Timóteo, um jovem judeu, discípulo dele, que era fiel no trabalho e na obra do Senhor. E esse apóstolo Paulo, ele adverte a Timóteo dizendo o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós tivemos que tomar muito cuidado, irmãos, nesses últimos tempos, a questão da doutrina bíblica. Por quê? Porque a gente vê aí um cristianismo à parte. Nós vemos dois cristianismos: o cristianismo bíblico e o cristianismo dos homens, que ensinam coisas deles mesmos, que eles supõem que são a verdade suprema, e muitas vezes falam palavras bonitas para agradar o ouvinte, porque eu sempre me lembro eu colocava para meus filhos os Três Porquinhos, né, e o Lobo Mau. E eu me lembro quando o porquinho mais velho, que era o mais sábio, mais inteligente deles, mais prudente, mais pé no chão, pegou o Lobo Mau e o fez, queria fazê-lo confessar, mais tarde fez ele confessar onde estavam seus três irmãos que ele havia capturado para comê-los, né, se alimentar deles, fazer deles o seu alimento. Ele prendeu o Lobo Mau ali numa máquina que vivia, né, torturando aquele cara, né, aquele lobo malvado que queria devorar os irmãos dele, os irmãozinhos dele. E, né, o que acontecia? O lobo, quando era dada a oportunidade dele falar, que ele fala onde é que ele confessa onde ele está, né, o irmão deles mais velho. O lobo deixou uma voz veluda, né? Meu caro, não sei o quê. Aí o porquinho sabiamente vê que ele estava embromando, não queria confessar, mandava ver dele de novo. E aí, até que ele, não aguentando mais, ele confessou. Ele está lá no meu esconderijo e tal. E ele foi lá e libertou os irmãos. Então, você deve tomar muito cuidado com palavras bonitas, né? Palavras bem, vamos dizer assim, bem lapidadas, como dizem os que gostam do bom português. Eu vou no meu portuguesinho mesmo, comum. Estou aqui no interior da minha casa, você pode ouvir no fundo o barulho da minha panela de pressão no fogo, porque eu creio no cristianismo simples, irmãos. Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres. Então você vê aí que grande parte que aceitou no início o cristianismo, sem querer acusar ninguém, mas já de uma certa forma acusando, porque essa é a verdade histórica, quem
abraçou grandemente o cristianismo foi os pobres, foram os humildes, foram os pescadores, foram os negociantes, né? A Lídia parece que era uma mulher que vendia roupa, ou não sei. E a gente vê aí que foi essa gente sem esperança, sem ter aonde se agarrar. Ouviram o Evangelho, ouviram a esperança da salvação eterna e abraçaram o Evangelho. Pessoas que estavam praticamente sem nada, mas encontraram no Evangelho uma esperança do fim dos seus sofrimentos aqui na Terra. E muitos mais tarde tentaram até distorcer, dizendo que era uma doutrina para conformar o pobre, né, na pobreza, aceitar a sua condição de pobreza e os ricos continuar na opulência. Mais tarde, nós vimos ricos abraçar o Evangelho. E por que eles abraçaram? Eles não tinham tudo. Né? Uma contradição só. Mas porque eles encontraram também no Evangelho algo que sobrepõe a matéria, que nos leva a uma esperança maior. Aquela esperança que fez com que Moisés, mesmo sendo criado dentro do castelo do rei, ele abriu mão de tudo para se juntar aos seus irmãos escravos ali no Egito. E, mais tarde, usado por Deus, conduziu juntamente com seu irmão Arão, aquele povo para fora do Egito e liberto da escravidão. Mas, infelizmente, a escravidão sempre está na mente dos homens. Quando eles estão no poder, de uma forma ou de outra, eles sempre tentam criar meios para escravizar o mais pobre, o mais necessitado, e explorar aí ao seu bel prazer. Isso, infelizmente, muitas vezes as pessoas usam até o próprio cristianismo, que não é essa a meta do cristianismo. O cristianismo é justamente ao contrário, libertar o homem de todas as suas amarras. Paulo diz que vós já sois livres por Cristo. Então não se ponha novamente debaixo de jugo. Mas Paulo estava falando não só no sentido espiritual, mas também no sentido humano. O homem é liberto por Cristo, porque Cristo disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não a verdade dos homens, não é essa verdade que a gente vê aí, deturpada, distorcida, né? Cheia de engano, cheia de engodo, para que homens maus possam manipular a doutrina cristã, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e com seus intentos malignos escravizar os homens ao seu bel prazer. Então, eu venho aqui gravar essa mensagem, por quê? Porque eu tenho falado muito a respeito do assunto ufologia. E uma vez eu conversando com um cristão, ele falou que eu já tinha ouvido essa doutrina lá atrás, mas eu vi novamente que quando vier o arrebatamento da igreja, né, quando vier o arrebatamento da igreja, vão usar de artimanha quando aquelas pessoas, muitas pessoas sumirem no mundo, vão usar de artimanha, Satanás vai usar a mentira de que essas pessoas foram abduzidas por discos voadores e elas não foram arrebatadas. Elas foram abduzidas, elas foram capturadas por seres extraterrestres. Bem, essa teoria aí, porque é uma teoria, uma comprovação bíblica que a gente tem que ver o que está na Bíblia, né? Permeia a cristiandade até hoje. Eu já vi vários cristãos repetindo isso. Eu já disse aqui, eu creio que Deus criou vida aqui na Terra e no universo afora. Eu não limito o poder do meu Deus. Não, Deus só criou vida aqui, ele não diz na Bíblia, está aqui, a Bíblia foi escrita para a Terra. A Bíblia não foi escrita para Marte, a Bíblia não foi escrita para Vênus, a Bíblia não foi escrita para nenhum outro planeta. A Bíblia foi escrita para a Terra.
Então, olha bem, nós devemos tomar muito cuidado com a manipulação da palavra de Deus. Eu tenho visto hoje em dia muita manipulação, em troco de dinheiro, de poder político, de até mesmo de lavagem cerebral, no sentido até de causar o mal. Eu me lembro quando eu me converti, na década de 80, eu ouvi falar de um pastor, Jim Jones, se você botar aí no YouTube, você vai falar dele. Infelizmente, ele ficou conhecido como o pastor do diabo. Infelizmente. É duro, mas a gente tem que chegar e falar a verdade, irmãos. Aquilo que realmente procede, que é verdadeiro, porque Cristo, ele está com a verdade, ele não está com a mentira, com o que parece, não é o que é verdadeiramente. Né? E Jim Jones, ele foi um pastor americano que ele agregou milhares de pessoas, levou para a Guiana Francesa, e lá levou nas florestas da Guiana Francesa, ele fez ali tipo um acampamento, ali tipo um condomínio deles, né, cercado e tudo, com homens armados, até os dentes, e mais tarde ele, enlouquecido, levou aquelas pessoas à morte, e ele mesmo veio cometer suicídio. Então, deve-se tomar muito cuidado com doutrinas de homens. A Bíblia diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São doutrinas demoníacas. São espíritos enganadores que entram na igreja e começam a distorcer a palavra de Deus, começam a semear as doutrinas de mentira, de engano, e muitos, infelizmente, seguem essa doutrina. Mudando agora um papo para o assunto ufologia, eu vi uma vez um documentário de que eu falei aqui sobre quatro raças que estão atuando aqui no mundo atualmente, de seres extraterrestres. Os que creem nesse assunto de ufologia são os greys, que são os, em inglês quer dizer cinza, os nórdicos, os reptilianos e os chamados de insetoides, né? Ou louva-a-Deus. São seres que têm aparência de insetos, mas que são seres inteligentes. Por que isso, irmão, cara? Porque cada planeta se desenvolveu, né? Aqui tem uma história, lá eles têm outra história de desenvolvimento da sua raça, da raça predominante lá. E esse documentário falou que esses greys já foram acusados de tentarem influenciar e enganar a humanidade através da religião, mas foram impedidos, não sei se por outras raças ou através mesmo dos homens que na época conseguiram entrar em contato com eles e conseguiu impedir essa atuação deles. Então, como eu não creio em arrebatamento secreto, porque arrebatamento para mim, irmãos, tá como está aqui, me parece que é 1 Tessalonicenses. Se você pegar aqui em 1 Tessalonicenses, Pedro, né, eu gosto sempre de ler esse texto que fala a respeito do arrebatamento da igreja. Eu não creio nesse arrebatamento secreto, eu creio no arrebatamento quando está na Bíblia. Irmão Ricardo, então, para você não há arrebatamento? Não há. Para mim há arrebatamento. Né? Eu creio que há arrebatamento. Mas não esse arrebatamento que botam aí, né? Que Deus levará um grupo específico de gente, né? Que a gente deve tomar muito cuidado, que também que são a doutrina de escolhidos. Eu tenho muito medo desse negócio de escolhido. Por quê? Porque eu gosto muito de um versículo simples, mas que diz tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós fomos ensinados que as únicas pessoas que creem em Deus é aquelas que estão dentro da igreja, que levantam a mão e que aceitam Jesus como seu Salvador. E pai, está errado? Não, não.
É uma forma, é, é uma forma, vamos dizer assim, simples e também cerimonial, né, de aceitar Jesus, mas acontece o seguinte, que o aceitar Jesus é você crer em Jesus, independente de religião. Então, eu pego aqui essa doutrina aqui que diz sobre a vinda do Senhor. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então você vê que primeiro Satanás ele tem que se manifestar na pessoa do anticristo. Aqui está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja retirado. Olha bem, a vinda do Senhor não virá sem que primeiro venha o quê? A apostasia. Mas aqui diz que há algo que o detém, né? Até que do meio seja tirado. Que é esse aí? Muitos cristãos dizem, é a igreja, não, é o Espírito Santo, não é... Não, mas Paulo já responde lá atrás. Né? Sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia, irmãos? É quando você, que crê em Cristo, negar a fé. Quando a fé for tirada dessa terra, aí ele pode se manifestar. E quando houver pessoas que creem em Cristo, que creem em Deus, que creem na ressurreição real de Cristo, ele não pode se manifestar. Mas quando ela for tirada, com uma grande apostasia, olha aí a astúcia de Satanás. Entendeu? Olha a astúcia, porque Paulo diz que o ministério da iniquidade já atua aqui, na presença do Espírito Santo. Porque muitos dizem, não, mas ele não pode se manifestar enquanto o Espírito Santo não está aqui. 6 milhões de judeus morreram no Holocausto. O que aconteceu em Gaza agora. Você viu, o Espírito Santo está aqui. E por que todas essas tragédias humanas estão acontecendo, irmãos? Porque isso é consequência do pecado do homem. Né? Quando Jeremias sentou-se e começou a chorar, o que o Espírito Santo falou para ele? Do que reclamam os filhos dos homens? Reclamam dos seus próprios pecados. Porque Deus deu autoridade ao homem para dominar a terra. O homem passou essa autoridade para Satanás. Quem está atuando neste mundo é Satanás. Então, essa doutrina de arrebatamento cai aqui. Né? Por quê? Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Que é esse? A fé, irmãos, através do movimento da apostasia. É quando eu e você, que somos cristãos, negar a fé, que Deus nos livre. Eu estou dando só como exemplo. Né? Porque aí ele negou a fé, está perdido para sempre. Então será revelado o iníquo, o que o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, só Jesus pode vencer Satanás. Homem nenhum pode. Só Jesus, na sua manifestação, pelo seu poder, pela sua autoridade, é isso que esse versículo está falando, é que pode vencer o mal. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira,
e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, na injustiça, no pecado. Então, coloque isso no seu coração, na sua mente, né? Aí diz assim, que deixa claro aqui esse parecer, que o arrebatamento da igreja, ela não é secreta. O arrebatamento da igreja será um arrebatamento quando Jesus voltar nos ares. Uma vez um cristão, ele zombou de mim, ele é de uma outra denominação da qual eu vou preservar por respeito, que eu tenho muito respeito pelas denominações. Aqui eu não estou para atacar denominações nem doutrina, não. Eu estou para expor a minha doutrina, aquela que eu abracei, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, porque biblicamente não tem, eu volto a afirmar, biblicamente, teologicamente, você pergunta a qualquer teólogo sério, a não ser aquele que queira manipular, mas não estou dizendo que, né? Não estou dizendo A, B, não estou aqui citando, não, mas teólogos sérios. Você sabia que o teólogo, quando você vai ver a teologia, ele bota várias vertentes teológicas e manda você escolher a que você acha mais coerente à luz da Bíblia. E esses teólogos, o teólogo, ele sério, aquele teólogo sério, ele vai dizer o quê? Que não tem base bíblica por arrebatamento secreto. E nós cremos na Bíblia. Ou não? Ou cremos nos homens, que afirmam que há arrebatamento secreto, ou cremos na Bíblia. Na época de Paulo, eles não falavam de arrebatamento. Na época de Paulo, na época dos pais da igreja, eles estavam preparando os cristãos justamente para quando viesse. Mas como é que nós seremos livres? Então nós estamos perdidos, irmão, cara, porque Satanás vai se manifestar, a primeira coisa que vai fazer é atacar a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Eu creio sempre ali como Sadraque, Mesaque, Abdenego, já lançado naquela fornalha. E o quarto homem esteve ali. Deus não livrou aqueles homens da fornalha. Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus não vai nos livrar da perseguição de Satanás ou da grande tribulação. Deus vai nos livrar dentro da grande tribulação. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a doutrina de enganos, doutrinas de homens. Por quê? Porque essa doutrina, ela remete a nos enganar. Como eu disse, o irmão falou dessa doutrina, dessa possibilidade de que vai dizer que foram abduzidos e tal, mas ninguém nunca pensou o contrário. Porque os gregos foram acusados dessa raça aí, diz que já opera aqui há muitos anos, que são extraterrestres, que alguns acham que são seres de outras dimensões, outros acham que são os nossos descendentes que estão voltando no tempo e nos visitando. Eu contei aqui o caso faleceu o caso do Roosevelt, nos Estados Unidos. Contei o caso que houve ali no Belém do Pará, em que houve comprovações das próprias autoridades de que alguma coisa ali estranha estava acontecendo, coisas que sobrepunham a compreensão humana. E eles viram naves, tudo, foram deixadas marcas em pessoas, né, de que eles tiravam pedaços das pessoas, né, possivelmente por uma pesquisa aí, de DNA. E esses gays foram acusados de querer manipular a religião. E será que agora vem a minha concepção humana pessoal? Não estou falando que isso é a verdade, não estou batendo martelo. Eu estou expondo para você ficar com sua mente aberta e aceitar essa possibilidade também. De que isso é justamente ao contrário. De que eles começaram lá atrás com essa doutrina que não tem na Bíblia do arrebatamento secreto. Para quê? Para justamente preparar a humanidade como ovelhas mansas ali, tranquilas, que
estão ali resguardados debaixo dessa doutrina do arrebatamento secreto, e vão arrebatar grandemente muitas pessoas da humanidade, porque os que creem na ufologia dizem o seguinte, que esses seres, eles pegam seres, pessoas aqui da Terra, uns para experiências próprias deles lá, outras para moeda de troca com outras raças, outras para alimento, tenha cuidado, né? Existem seres que se alimentam de carne, seres extraterrestres. Essa é a realidade deles. Eu estou expondo aqui para você a realidade do que há. E também eles pegam essas pessoas, muitas dessas pessoas, muitos desses seres, para povoar planetas. Você viu agora a descoberta de exoplanetas que têm toda a condição para a vida, mas estão muito distantes da Terra. A Terra levaria anos-luz se a gente enviasse uma nave para chegar lá. Quando as pessoas chegassem lá, já não existiam mais, já teriam morrido no caminho. Né? Seriam milhares e milhares de anos-luz, né, de viagem. É inconcebível. A não ser que o homem encontre um atalho aí pelos buracos de minhoca, que é outra vertente aí da física, que Einstein acreditava que poderia existir. Alguns cientistas acreditam até que buracos negros sejam possíveis buracos de minhoca, mas ninguém tem certeza disso. Né? São suposições. Está tudo no campo da teoria. Então, acredito que, eu pessoalmente acredito que possa ser, não estou afirmando, porque também não tenho certeza, de que pode ser já uma preparação para que eles possam abduzir milhares de pessoas aqui da Terra, para levar para esses exoplanetas para serem povoados, porque lá não tem seres humanos, não tem habitantes, né? Só tem plantas, possivelmente outros tipos de animais lá não se desenvolveram, mas não tem vida inteligente lá. Né? São planetas vazios de populações humanas, populações inteligentes. Né? Que é essa linguagem que eles usam na ciência, seres inteligentes, como nós, como eles também. Então, eles podem querer abduzir milhares dessas pessoas, justamente para manter o equilíbrio aqui da Terra, porque já somos 8 bilhões de pessoas, e você sabe que aí a demanda por alimento, por meios de subsistência aumenta também. Né? Tem que haver mais produção desses produtos para a manutenção da vida aqui. Então, até mesmo para o equilíbrio disso aí. Então, eles podem ter começado com essa doutrina aí do arrebatamento secreto justamente para isso, para que a gente nos acomodemos. Mas eu fiquei, mas meu pai, minha mãe está lá com o Senhor. Será que está mesmo? Ou será que está em outro planeta? Meu irmão está lá com o Senhor. Ô, minha irmã, mas pode estar povoando outros planetas. Né? Esse é o meu parecer. Não estou aqui para atacar doutrina nenhuma, mas para expor a minha doutrina, da qual eu creio, de que nós seremos arrebatados. Quando o Senhor... Porque, como eu disse, um cristão, uma vez, ele zombou de mim e disse, mas para você, Jesus Cristo vai voltar quantas vezes? Sim, porque, segundo vocês, ele veio a primeira vez para, né, cumprir o mandato de Deus para morrer e ressuscitar pela humanidade, que é o sacrifício que ele fez para a justificação da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui toda a humanidade é escolhida para a salvação. Você vê logo essa doutrina de escolhido, de privilegiado, já cai por terra. O desejo de Deus é que toda a humanidade venha a ele. Mas ele deu o livre-arbítrio para o homem. Eu sou crente armeniano. Se você for estudar a respeito dos cristãos armenianos, nós cremos no livre-arbítrio, a escolha do homem em seguir a Deus ou não. Né? Existe outra vertente, que é os calvinistas,
mas até o primeiro século toda a igreja era calvinista, mas depois do embate que houve ali, houve um concílio, nesse concílio ficou assim, então vamos fazer o seguinte, quem é armeniano, fica armeniano, quem é calvinista, fica calvinista. Pronto. Então, são várias doutrinas. E aí a gente vê aí essa doutrina do arrebatamento secreto entrando na igreja. Aí o cristão zombou de mim, ele disse, olha, Cristo vai vir para vocês a primeira vez, veio para pagar o preço pelo pecado do homem, para salvar o homem, ressuscitou, voltou aos céus, porque eu vim do meu Pai e volto do meu Pai. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu veio, que é Jesus. Então já mostra que os nossos entes queridos dormem no Senhor, né? Estão ali no seio de Abraão, aguardando a ressurreição dos santos, no seu corpo glorioso, porque só um subiu aos céus, Jesus Cristo, aquele que do céu desceu, porque ele ressuscitou, já com corpo glorioso, primogênito dentre os mortos, o primeiro, né, que ressurgiu dentre os mortos, um corpo glorioso, subiu aos céus, né? Aí ele disse, aí ele vai voltar a terceira vez só para a igreja, para arrebatar a igreja. Aí depois ele volta a terceira vez, que aí já é a terceira vez, para que todo olho verá. Se você ver aí, já discorda da Bíblia, que fala em 3 vindas de Cristo. A Bíblia só fala de 2, irmão. Diga quem quiser dizer, a Bíblia só fala de 2. Na primeira vinda que ele veio para pagar o preço pelo nosso pecado, na segunda vinda dele, ele já vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para dominar uma terra ímpia que nunca quis se submeter a Deus. Este é o meu parecer. Não estou aqui para bater o martelo, aqui para atacar a doutrina de ninguém, mas para expor a minha doutrina. Agora, se minha doutrina incomoda, se minha doutrina falou alguma coisa ao seu coração, seja para esclarecer ou não, ou queira Deus que não seja longe de mim trazer confusão, estou aqui dando um alimento mais fortinho para você, né? Como eu digo, eu não gosto de bater no martelo e bater. É isso, não. Uma vez eu ouvi uma pastora, porque eu creio que Deus também chama mulheres para ser líderes, ser pastoras, para Deus, homem e mulher, tudo a mesma coisa. Ele não vê o sexo, ele vê a capacidade intelectual e espiritual que a pessoa tem para fazer a obra dele. E ela falando o seguinte, toda doutrina que se torna absoluta, ela é herética. Então eu não gosto de bater no martelo. Ah, irmão, cara, então você pode estar enganado, é isso que você quer dizer? Você pode estar enganado? Posso. Porque a Bíblia, ela tem várias interpretações. Uma vez minha mãe falou, mas meu filho, tantas igrejas, qual delas estão certas? Eu falei, todas. Todas que creem em Jesus está certo. Toda igreja cujo fundamento é Cristo, ela está certa. Agora, se o fundamento não for Jesus, aí não. Se é homem, né? Se o Salvador dali é homem, né? Se estão idolatrando homens e não adorando Jesus Cristo, e não seguindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí não. É herética, é heresia. Fuja dela. E procure uma igreja legitimamente cristã. Fiquem na paz, Senhor. Deus abençoe a todos. Um bom dia.